E eu quero ver se prepara uma série de uns 4 ou 5 vídeos sobre o sistema cardiovascular. Espero que ajude vocês, espero que vocês assistam esses vídeos comparando com o material que a gente anotou em sala de aula e continuem estudando, porque vocês merecem. Então, começamos agora. O começo do nosso sistema cardiovascular, eu tentei mostrar para vocês assim, as características das células de músculo cardíaco que dão a elas a possibilidade de trabalhar como se fosse uma única estrutura, que é aquilo que a gente chama de sincício. Então, o que nós estudamos e o que nós conversávamos eram três estruturas, na verdade, que foram os discos intercalados aqui, depois as junções comunicantes, ou gap junction, como queiram, e também, cadê eles, os desmossomos. Então vamos lá, vamos identificar cada um deles e a função fisiológica de cada um deles então. Então percebam, nesse ponto aqui, vou fazer um quadrado aqui para a gente. Nesse ponto nós temos a junção entre uma célula de músculo cardíaco e outra. E o que eu queria que vocês atentassem são para essas invaginações aqui. Ó. Isso aqui são características da membrana, invaginações da membrana. E elas dão uma boa superfície de contato entre uma célula e outra. Então isso aqui é aquilo que nós chamamos de, mais uma vez, disco intercalado, certo? Aqui nesse outro ponto aqui, a gente pode ver aqui, ó, essas ondulações aqui formam os discos intercalados. Então é óbvio que duas células que se interdigitam dessa maneira estão, sem dúvida alguma, mais unidas entre si. Só que vamos aqui para esse outro ponto aqui, ó. Vou passar a caneta vermelha aqui de novo. Certo? Vou trocar a cor da caneta, porque essa caneta vermelha não está contrastando legal com a imagem. Deixa eu ver aqui alguma outra cor aqui pra gente, vamos ver. De azul, certo? Então aqui, ó, nesse ponto em azul aqui, mais uma vez, certo? O autor da figura aumentou em tamanho e trouxe para cá. E agora é hora de a gente olhar essa proteína aqui, que é chamada de desmossomo, certo? Qual é o papel do desmossomo? Bom, aquilo que eu dizia para vocês em sala de aula, desmossomo é mais uma das proteínas das membranas, só que não é uma proteína que nós estamos acostumados, ou seja, nessa altura do nosso momento da disciplina, nós já conversamos sobre canais, nós já conversamos sobre transportadores, nós já conversamos sobre receptores, e o desmossomo na verdade não é nada disso. Na verdade o desmossomo é uma proteína que começa numa membrana, termina na outra membrana, e lembra que nós escrevemos no quadro que o desmossomo é aquela proteína que une fisicamente duas células de músculo cardíaco. Bom, então nós já identificamos agora os desmossomos e já identificamos os discos intercalados. E eu diria que os dois juntos dão uma grande união entre essas duas células. Só que a gente não pode esquecer que estamos falando de célula muscular. E célula muscular é célula excitável, que nós estudamos no começo do semestre, que respondem quando passa por ela um potencial de ação. Só que esse potencial de ação também tem que passar livremente por essas células. E daí vem a última estrutura que a gente vai estudar nesse vídeo, que é a junção comunicante ou a gap junction, como queiram. Então percebam aqui, estou tentando passar a caneta azul aqui para a gente ver, certo? Aqui no cantinho, certo? Essa aqui é a junção comunicante ou gap junction, certo? E o que ela vai fazer? Ela vai permitir que a despolarização passe livremente de uma membrana para outra, ou melhor, de uma célula para outra. Quando nós estudamos sinapses, eu dizia para vocês assim, olha, existem sinapses químicas e sinapses elétricas. E até então nós olhávamos somente para aquelas sinapses químicas que tinham um neurotransmissor sendo liberado e ele que passava a informação para outra célula. Agora não. Esse é um grande exemplo de sinapse elétrica. A junção comunicante ou gap junction permite que a despolarização passe dessa célula para essa célula como se não houvessem barreiras. Então vamos finalizar esse vídeo e essa conversa. O objetivo desse momento foi entender que existem três estruturas que dão às células de músculo cardíaco a capacidade de trabalhar como se fosse algo único, ou seja, trabalhar como um sincício. Essas estruturas são os discos intercalados e os desmossomos, que aumentam a superfície de contato e adesão, no caso do disco intercalado,
e unem fisicamente duas células de músculo cardíaco. E, por fim, aquela estrutura que a gente acabou de ver, que permite que a despolarização passe de uma célula para outra, que é a junção comunicante, ou gap junction. Então, as três permitirão que essas células de músculo cardíaco trabalhem da maneira que trabalham, ou seja, começam a trabalhar lá na nossa vida uterina e só vão parar de trabalhar no último dia de nossas vidas. Um abraço, os vídeos seguem, continue estudando, até mais, tchau!